Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Irmãos, assim que a apóstola Janaína lá ministrou na minha vida, irmãos, e aí os anjos apareceram, e eu fiz ali a pergunta para os anjos, e os anjos eles me levaram lá, irmãos, na cidade de Uruaçu. E lá, irmãos, o anjo do Senhor, ele me mostrava todas as artimanhas, de Satanás, como é que ele tem atuado, não somente lá, irmãos, deixando bem claro, em todo lugar, amém, irmãos. E depois que o Senhor me mostrava algumas cenas lá, ele falava que ele ia me levar no céu. E quando eu chegasse lá, ele falava que ele ia me mostrar como seria depois da volta do Senhor, depois que o Senhor arrebatasse a sua igreja. Quando a gente chegou lá, irmãos, na porta do céu fica um anjo, e ele vê o nome da pessoa, irmãos. Amém, irmãos? Porque não é toda pessoa que vai em arrebatamento que é autorizada a entrar no céu, não. E lá fica um anjo e ele vê o nome da pessoa. E lá, irmãos, a gente entrava para dentro do céu, e ali eu ia ver as casas, irmãos. Eu vi algumas casas de alguns irmãos no céu. E quando a gente chegava lá, irmãos, quando eu ficava passeando ali nas ruas, ele dizia assim: é muito bonito, E eu dizia assim. Aí ele dizia assim: diga para os seus apóstolos, para eles estreitarem mais a doutrina, porque já tem pessoas dentro da obra do Senhor que já aguenta ouvir uma correção mais pesada. O Senhor falava dessa forma, irmãos. Então aqui eu só estou compartilhando aquilo que eu ouvi ali, irmãos, na minha experiência. E a gente ia caminhando, irmãos, e aí passava uma pessoa, e aí eu perguntava, daquele anjo, para onde que essa pessoa estava indo, porque ela estava correndo, e o anjo dizia que ela estava indo para um evento. Aí eu dizia: para um evento? Ele disse: as pessoas elas são ocupadas aqui no céu. E aí eu dizia assim: eu posso ouvir e assistir esse evento? Ele dizia assim: pode. Quando a gente chegava lá, irmãos, eu via uma grande multidão sentada e algumas pessoas em pé, e tinha um telão. E ali o Senhor, ele mostrava algumas coisas de como aconteceu a volta dele na terra. E ali eu vi as pessoas chorando. Só que a Bíblia diz que não haverá choro. E nesse momento, irmãos, eu falava isso para o anjo. E aí ele diz assim: apenas assista a visão. E eu via um anjo, irmãos, assim, passando e enxugando as lágrimas das pessoas. E ali, irmãos, eu via fogo naquele telão, aquele fogo assim engolindo toda a terra. E eu dizia: Senhor, que cenas são essas? Ele dizia que o mestre, o pai, ele estava mostrando algumas partes de como estava acontecendo o Apocalipse. E ele falava que naquele grande dia, essa cena ele vai mostrar para a igreja do Senhor. E ali, irmãos, saía uma voz, que essa voz ela dizia assim: valeu a pena todo esforço e sacrifício para servir o Pai. Nesse momento, irmãos, o Senhor, ele me leva em um outro lugar, e ali eu vi minha casa, irmãos, e na frente da minha casa eu via um helicóptero, e eu dizia assim: Senhor, um helicóptero. Aí o Senhor dizia: esse helicóptero você usava ele nas guerras, na congregação na terra, e todos vocês têm um desse. Quem não tem, tem algo parecido, Tem aquilo que a pessoa usava na guerra, São os prêmios que os servos do Senhor, eles vão recebendo, são os galardões no céu. E nesse momento, irmãos, assim de longe, eu vi a casa do apóstolo Juscelino, com os muros muito altos, e os anjos trabalhando. E aí o Senhor dizia bem assim: eu vou permitir você ultrapassar os muros. E a gente ultrapassava aqueles muros, irmãos, e eu via a porta da casa do apóstolo Juscelino aberta, e eu via os anjos entrando e saindo, trabalhando. E ele dizia assim, que dentro da casa dele tem uma sala, que o nome dessa sala é a sala das medalhas. E eu dizia: Senhor, a sala das medalhas? E ele dizia que sim, e que cada medalha tinha um ano da guerra que eles enfrentavam. Aí ele ia falando: tem medalha lá do ano de 2010, tem medalha lá do ano de 2006, do ano de 2014, sucessivamente, irmãos. Nesse momento, irmãos, o Senhor ele me levava no inferno. E quando a gente chegava no inferno,
o Senhor ele citava uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, que essa semana o apóstolo Juscelino ele até citou aqui nas orações, que o Senhor ele fala bem assim: sede astuto como as serpentes e sem maldade como as pombas. E ali um anjo ele falava esse versículo para mim, e ele dizia assim: aqui eu vou te mostrar uma reunião. E nessa reunião, irmãos, os demônios eles estavam falando assim: vão para a terra e vão enganar os crentes, né? Vão para a terra e vão enganar os filhos de Deus. E aí ele diz assim: vão lançar propostas de dinheiro, de fama. E ele diz assim: e vão levantar soldados. E um demônio, irmãos, muito horrível, ele dava um grito, sabe? E aquele grito apavorava os demônios menores, digamos assim. E eles saíam correndo e eles vinham para a terra. E o intuito deles, irmãos, era de levantar soldados para os demônios, soldados para Satanás. E ali eu entendi uma grande lição, irmãos, que enquanto a gente está guerreando, o inimigo ele também está levantando soldados aqui nessa terra. Essa foi a minha experiência, irmãos. Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Irmãos, na hora que a apóstola Janaína ela ministrou na minha vida, e aí aparecia 3 anjos do Senhor, e eu conversava ali com os 3, né? Eu testava ali os 3, perguntando se eles criam no Senhor. Eles falavam que sim. E ali, irmãos, eu ia perguntando o nome de cada anjo, irmãos. Na hora eu senti de perguntar o nome, e ele dizia assim: você quer saber o meu nome? Eu dizia assim. E ele falava que, o primeiro anjo falava que o nome dele era Restauração. O segundo anjo falava que o nome dele era Libertação. E o terceiro anjo era o anjo da cura. Nisso, irmãos, que o anjo ele falava isso, o terceiro anjo ele falou algo que eu nunca tinha ouvido, né, assim, da parte assim de Deus, assim, né? Pelo menos nos meus arrebatamentos. O terceiro anjo ele falava bem assim: um dia você foi um servo mau, hoje você é um servo bom. E ele falava bem assim: grande é a alegria que o Senhor tem sentido na sua fé nele. E aí eu recebi aquela palavra do anjo, irmãos, e o Senhor ele me levava aonde a gente vai fazer o encontro com Deus. E quando a gente chegava lá, irmãos, eu via os demônios ultrapassando as cercas, os muros que é cercado ali o local, e consagrando a Lúcifer aquele local. E eu via, irmãos, assim, um líquido, né, um demônio jogando assim. Eu perguntava: Senhor, que líquido é esse? E o anjo falava que era cachaça. Eu dizia: Senhor, por que cachaça? Aí o Senhor falou: porque os demônios já começaram a aceitar as oferendas dos macumbeiros, dos feiticeiros e de todas essas pessoas que mexem com as obras das trevas. Aí eu dizia: Senhor, mas o encontro com Deus é daqui a 25 dias mais ou menos. Aí o Senhor falava: eles trabalham muito, eles já começaram. Os 3 anjos, o Senhor falava, os 3 anjos são os mesmos anjos que vão atuar lá, que vão curar, que vão libertar e que vão restaurar. E o Senhor ele falava, irmãos, que nenhum impedimento vai prevalecer. E ali, irmãos, o Senhor falava que acima de todas as coisas é para a gente temer a Ele. E aí, irmãos, finalizava, o anjo ele dizia bem assim: irmãos, diga para a minha igreja que mais uma vez o Senhor ele está cobrando o zelo pela obra. Diga para a minha igreja não perder o zelo de cuidar pelas coisas, de cuidar pelo templo da casa do Senhor, porque o Senhor ele está nesse lugar e ele tem testificado. Ele falou: a cada dia que tem se passado, o anjo ele falava, o Senhor ele tem testificado que ele é nesse lugar. E ali, irmãos, um anjo ele falava bem assim: diga para a minha igreja que grande vai ser a obra que o Senhor ele vai fazer naquele lugar.
Nesse momento, irmãos, o Senhor, ele dizia assim: eu vou abrir a tua visão para te enxergar o que vai acontecer no futuro. E eu vi o apóstolo Juscelino, irmãos, fazendo um processo de libertação assim, bem tenebroso, sabe? E ali eu vi ele enfrentando um demônio assim muito furioso, que queria acabar com aquele lugar. E ali, irmãos, o Senhor, ele falava que era um demônio de zombaria. E o Senhor dizia assim: tu consegue enxergar esse demônio? Irmãos, o primeiro demônio que eu via, a face dele era de um palhaço. Ao mesmo tempo ele já ia assim, transformando a face dele em um outro demônio. Nisso que eu via o apóstolo fazendo aquele processo de libertação, irmãos, eu vi lá naquele lugar, irmãos, o Senhor falava bem assim, que aqui na igreja tem começado a chegar demônios de altos níveis. Lá na visão, lá no sítio, o Senhor falava isso, que aqui na congregação tem chegado demônios de altos níveis. E eu dizia: Senhor, por que de altos níveis? Porque vocês têm, sabe, esse passado de posição, o Senhor falava. Irmão, assim, não se escandalize. Deus, ele tem suas formas de falar. E aí o Senhor, ele usou assim uma expressão: como um jogo de videogame, vocês têm passado de fase. Amém, irmãos? E cada fase que vocês estão passando, vocês estão enfrentando potestades, principados, guerreiros espirituais, demônios que são grandes guerreiros. Vocês estão enfrentando eles. E nesse momento, irmão, eu vi uma sombra negra muito grande, irmãos, querendo cobrir a igreja. E eu percebi que essa sombra, ela tinha um olho muito grande. Essa sombra, ela estava mapeando, sabe? O trabalho dela, irmãos, era de visualizar, irmãos, o que o Senhor, ele tem feito nesse lugar. E essa sombra, irmãos, ela chegava lá no encontro com Deus, ela chegava lá no sítio. Só que o Senhor falava bem assim, irmãos, que pela oração que a gente tem feito, que a gente ainda vai fazer, vai ser neutralizada, irmãos. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, ela não vai prevalecer. Aí ele dizia assim: acima de tudo, diga para a minha igreja temer ao Senhor. Irmãos, essa foi minha experiência. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o comentário acerca dessas experiências com um versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 5, amém? Que diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aleluia, que experiência forte, né, irmão Edilson? Totalmente envolvido na obra do Senhor, totalmente lutando legitimamente nas orações, nos jejuns, nas guerras, nos combates, né, nas libertações. Meu Deus do céu, irmãos, eu fico muito feliz com o grande exército que Deus tem levantado aqui na igreja Shalom. Não só ele também, mas também como o irmão Everton, como Deus levantou também o irmão Humberto, tem levantado tantos outros, irmão Felipe, irmã Lili, tantos outros Deus tem levantado aqui, a irmã Andressa, né, irmãos? Então, irmãos, é muito maravilhoso nós podermos viver isso, né, em tempos difíceis, em tempos de uma frieza espiritual tão grande, em tempos de engano, em tempos de, sabe, irmãos, difíceis mesmo. Deus, ele tem levantado pessoas, né, como o irmão Edilson. Você vê essas revelações muito fortes, revelações muito poderosas, apóstola. Realmente o avivamento, ele tem chegado aqui na igreja Shalom, ele tem invadido, né, muitas vidas, né? Nós fazemos nosso culto de domingo, já tem gente sendo arrebatada, né, dentro dos cultos de domingo. Meu Deus do céu, sabe? A pessoa vai lá na frente aceitar Jesus ou se reconciliar e já vai tendo arrebatamento, já vai tendo experiência com Deus. É lindo isso, né, apóstola? Apóstolo, e tem sido assim surpreendente o agir de Deus, né? Esse domingo, por exemplo, aconteceu
Sempre está acontecendo, né, apóstolo? Dia de culto, as pessoas estão passando por experiência de cura, né? De libertação dentro de um processo de arrebatamento. Irmãos, quem decide fazer isso é o Senhor tem pressa. O Senhor quer salvar o pecador perdido. Não é prazer de Deus que o homem se perca, né, apóstolo? Mas que ele seja salvo, ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Né, o pleno conhecimento das coisas do alto, das coisas de Deus, que são eternas. As coisas nossas que vão passar, mas as do Senhor são eternas. Amém? E a gente tem visto a agir de Deus. Eu fico feliz, irmãos, pela evolução da igreja do Senhor. É uma quantidade de guerreiros que o Senhor tem levantado, de servo de Deus, de homens que Deus tem se revelado. E o irmão Edilson tem sido aquele diferencial, aquele que está pagando o mesmo preço, está na brecha, está na posição ali de um jeito que o Senhor se revela a ele no sobrenatural. E para tudo na vida dele, Deus tem preparado, apóstolo. Eu acho mais lindo isso que Deus tem falado, feito com o seu servo, né? E já caminha conosco, já são 8 anos caminhando conosco, nós somos pastores dele há todo esse tempo, né? E hoje vimos esse fluir, esse despertar de Deus na vida e no ministério dele, né? E nós somos gratos ao Senhor por tudo, e não só na vida dele, mas na vida de todos que o Senhor tem levado experiências concretas, reais de arrebatamento, né, apóstolo? Onde a gente tem visto a glória do Senhor, né? Tudo isso fruto de oração, de renúncia e de vida no altar. Amém. Então que essa graça também te alcance você, a sua igreja, né, a sua casa, a sua família, e que você viva, né, um grande avivamento da parte de Deus, assim como nós temos vivido. Amém? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa, Senhor, que chegou até aqui, Pai, ouvindo essas experiências, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor derrame a Sua graça, que o Senhor derrame a Tua unção sobre ele, sobre ela, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, e que possamos viver grandes momentos, grandes coisas na Tua presença, meu Pai. Começa, meu Pai, a levantar o Teu povo nos 4 cantos da terra, Senhor. Leva avivamento, leva, meu Pai querido, Pai amado, fortalecimento, leva cura, restauração, transformação, libertação, meu Pai querido, Pai amado, por Teu povo, e um grande avivamento, meu Pai. Em nome de Senhor, Jesus. que a Tua graça esteja sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do